Ajude a ACL a continuar levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Aos fiéis que desejam ofertar na obra de Deus, seguem os dados bancários da Igreja para contribuição. Caixa Econômica Federal, Agência 4680, Operação 003, Conta Corrente 1069, dígito 7, em nome de Assembleia Cristã Livre, chave Pix, ofertas@aclivre.com. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, segundo Coríntios 9, versículo 7. Louvado seja Deus, que maravilha, louvado seja Deus. Então, esperamos que cada um contribua segundo a sua prosperidade. O Senhor é aquele que retribuirá em bênçãos para a vida de todos nós. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, nós leremos a partir do verso 17. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Para não me desconcentrar aqui com vocês, vou deixar aqui só para acompanhar, para ver como é que está. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. João 11, 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra? Quantas vezes nós tivemos notícia dela e do milagre, da obra que Jesus fez, movido e guiado e empoderado por Deus para tal. Lázaro era amigo do Senhor. Além de servo, era amigo. E o Senhor diz a todos nós essa noite, bem-aventurado você que além de servo, é amigo de Deus. Bem-aventurada você que tem intimidade com o teu Senhor e que o teu coração está de contínuo no reino de Deus. Os teus pensamentos estão de contínuo no reino de Deus. O Senhor permitiu que essa grande tribulação se abatesse sobre a casa de Lázaro, de maneira que todos ficaram extremamente preocupados, ansiosos, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber o que aconteceria além da morte, além daquilo que já era fato, daquilo que já estava consumado. De maneira que quando o Senhor chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E o Senhor pergunta a nós essa noite, porventura, igreja, há alguma coisa impossível para Deus? Porventura, há alguma coisa que Deus não possa fazer, irmãos? Há alguma situação que Deus não possa resolver?
Há algum coração que Deus não possa quebrantar? Há alguma sentença que Deus não possa mudar pela sua palavra, pelo seu poder, pela glória dele que está, enfim, dispensada, derramada por toda a terra? Porventura, o Senhor não pode trabalhar nas nossas vidas e fazer em nós a sua vontade, e fazer em nós o seu querer, e mostrar para nós aonde ele está, a maneira que ele trabalha, aonde ele tem que chegar, e que Deus não mede esforços, queridos irmãos, para encher a sua igreja de graça, de poder, de unção, de realização, de alegria. E pode haver muitas coisas contrárias que falam de contínuo na sua mente, no seu coração, querendo tirar a tua paz, querendo tirar a tua alegria, querendo tirar a tua fé. Mas hoje o Senhor te diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o teu sonho, querido irmão e irmã, ainda que o teu projeto pareça estar morto, como Lázaro, já não existe mais, já está na sepultura, já está enterrado, já está consumado, já não tem ninguém que queira ficar perto. Senhor te diz por esta santa palavra: eu tenho propósito na tua vida, e ainda que você tenha desistido de fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha desistido de continuar lutando pelos teus sonhos, o Senhor te diz: eu estou longe, muito longe, de desistir de te abençoar. Abre a tua boca e dá glória a Deus, porque o Senhor hoje vem ressuscitar alguma coisa na nossa vida, irmão. Glória a Deus nas alturas. Durante a nossa trajetória, nós vamos deixando de lado muitas coisas. Nós vamos abrindo mão de muitas coisas. Vamos desistindo dos nossos sonhos pela dificuldade, pela insistência em não obter um resultado satisfatório aos nossos olhos, por um desânimo que alguém lança no nosso coração e diz: olha, larga a mão disso aí, porque não tem mais como, você não vai conseguir. E nós vamos deixando, nós vamos enterrando sonhos, nós vamos enterrando projetos, e acima de tudo, nós vamos jogando pelas costas a palavra de Deus, porque Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. E se o Senhor falou que vai fazer, Ele faz. Se o Senhor falou que vai entrar, Ele entra. Se o Senhor falou que a vitória é vitória. Se o Senhor falou que a vida é vida. E hoje, o Senhor pede a todos nós que refaçamos o caminho da nossa história, que refaçamos o caminho da nossa trajetória. Olha lá no passado, olha lá na juventude, olha lá no início do teu casamento, no início do teu ministério, no início da tua caminhada como crente. O que foi que você deixou de lado? O que foi que você enterrou? O que foi que você abandonou? E hoje Deus te diz: volta depressa, desenterra, cava de novo e tira os teus sonhos, tira do papel, tira da cova, tira lá do quarto do esquecimento, porque o Senhor te diz: eu tenho uma bênção muito grande sobre a minha igreja, e aquele que crê em mim há de ressuscitar, aqui ainda materialmente, e também lá na glória de Deus. Então, queridos irmãos, derrota não é coisa de crente. Nós não nascemos para ser derrotados, nós não nascemos para desistir dos nossos sonhos, nós não nascemos para deixar de crer, nós somos movidos pela fé. A fé é o que move os nossos corações, a fé é o que move o nosso interior, move a nossa vida, move a nossa casa, move os nossos negócios. Pode ver, irmão, que aquele que crê em Deus, ele é mais destemido, ele é mais atirado, ele alcança voo, ele alça voos mais altos. Porque ele crê, porque ela crê, e por crer ele alcança coisas maiores. Aquele que crê vê a glória de Deus, o Senhor disse aqui também a Marta. Irmão, irmã, hoje o Senhor põe fé no teu coração e te diz: creia que tu verás a glória de Deus na tua vida. Creia que tu verás a glória de Deus manifestada na tua vida e na tua casa. Irmãos, Deus me mostra uma grande nuvem chamada providência chegando sobre a vida da igreja.
Uma grande nuvem chamada providência, que trará todas as coisas no seu lugar. Prepara o teu coração, prepara a tua casa, pois o Senhor está dizendo: eu estou ressuscitando muitas coisas boas na tua vida. Eu estou ressuscitando o que há de melhor em você. E quanto aos olhos da inveja, daqueles que são incapazes, daqueles que são inúteis, que são escória e tentam tirar o meu desejo, o teu desejo, o Senhor os guardará num lugar reservado no fogo de enxofre. E a você, Deus dará a bênção da salvação da vida eterna. A nós que cremos no Senhor, o Senhor diz: ninguém vai te parar, porque a bênção que eu tenho para você é muito grande. O lugar que Deus tem que te colocar é muito maravilhoso. Aonde Deus quer te levar é muito excelente. As portas que Deus está abrindo na tua vida são portas de excelência, são portas de maravilhas, de graça, de poder, de derramamento da glória de Deus. E nosso adversário se contorce, se retorce no inferno, grita e faz o seu barulho, mas não pode fazer nada, porque ele é um derrotado. Ele é um perdido, é um desgraçado que não tem a graça. Por isso é um desgraçado. Mas você, nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dão seus frutos na estação própria, e tudo que faz prospera. Irmão, tudo que você fizer, material e espiritual, há de prosperar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Seja na tua casa, seja junto dos teus filhos, seja nas coisas que você faz. O Senhor te diz: eu estou colocando um espírito de prosperidade na tua vida. Eu estou colocando um espírito de alegria na tua vida, de realização. Coisas boas acontecerão. Como o Senhor disse, portas maravilhosas se abrirão. Então glorifica a Deus essa noite, porque o Senhor vem dizer por essa palavra: Lázaro estava morto, já cheirava mal, não tinha mais solução para ele, não tinha mais caminho para ele, não tinha para o homem, não tinha para a medicina, não tinha para suas irmãs, mas sempre há caminho para Deus. Quando as tuas possibilidades se acabarem, as de Deus estão apenas começando. Dá glória a Deus, porque ninguém parará de pé diante do plano de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Ninguém, irmão, se susterá de pé diante de ti. Eis que o Senhor não te deixa e não te desampara, e não deixará que jamais seja riscado o teu nome do livro da vida. E o Senhor dia após dia vai te condecorando, vai te preparando, vai te munindo de coisas novas. Hoje Ele dá uma estratégia aqui, amanhã Ele dá uma estratégia acolá, Ele abre um entendimento aqui, mostra uma outra coisa ali, põe alguém no teu caminho. Irmão, não se preocupe, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está criando o teu caminho, para que você chegue não só na Sião celestial, que é o fim de todas as coisas aqui, mas o Senhor te diz: ainda te farei ser muito abençoado nessa terra. Glória a Deus. Então a igreja de Deus tem que crer, irmãos, todo momento tem que crer. Não pode deixar que nada contrário entre na tua vida, não pode deixar que nada estranho entre na tua vida, que queira te desanimar, que queira te fazer a menos, que queira, enfim, te dizer que você é incapaz, te colocar para baixo, enfim, tirar a tua força. Hoje o Senhor vem para te dar ainda mais força em nome de Jesus. Ali masta, ali canta la buria, ali anda lá, ali a dura se anda, ele me anda lá siare. O Senhor põe mais força na tua vida. O Senhor limpa o teu coração das coisas terrenas e põe em você um coração corajoso, um coração cheio da glória de Deus. Um coração de um soldado valoroso, de um vitorioso. Irmãos, põe aqui nos comentários, cada um de vocês, pelo menos uma meia dúzia de vezes: eu sou um vitorioso. Mostra para o inferno quem você é. Sai da caverna, irmão. Sai do esconderijo. O teu general chegou, o teu capitão chegou. Ele vem trazer a segurança, Ele é a tua retaguarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.
Declara ao mundo, declara aqui nas redes sociais: eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, e Deus te diz: o inferno partirá de retirada da tua vida, porque ele verá que você está cheio da glória de Deus. O adversário verá que você está cheio da unção do Espírito Santo, e com essa unção maravilhosa, nada poderá ficar de pé diante de ti. Nada poderá ficar de pé diante de você. Nada poderá te impedir. Nada poderá fazer de você uma pessoa jogada às traças. Nada te tirará da presença de Deus. Então, irmãos, recebamos essa boa palavra. Recebamos esse carinho de Deus para com as nossas almas. E tenhamos no Senhor a nossa força. E lembre-se que enquanto a banda passa, os cachorros latem. E quanto mais eles latem, mais nós vamos dando glória a Deus. Porque aquele que nasceu para perder, vai perder até o fim. Aquele que nasceu para ser derrotado, vai ser derrotado até o fim. Mas nós nascemos para ser vitorioso. Recebe essa certeza na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa certeza na tua casa, em nome do Senhor dos Exércitos. E creia que o Senhor está cuidando de ti, e que aquele que tem alguma coisa contra você ou contra nós, tem que engolir seco e ficar quietinho, que lugar do adversário é debaixo dos nossos pés. E nada vai parar diante de nós, porque o Senhor tem a sua palavra em favor da sua amada igreja. Então, irmãos, brilha em nome de Jesus, e deixa aqueles que te invejam, que nos invejam, ficar assistindo na plateia, só olhando, mas a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja de Deus, a vitória é nossa. E nós vamos glorificar o nome do Senhor, e vamos continuar levando a palavra da vida eterna, e o nome de Deus continuará sendo glorificado na nossa vida. Então, irmãos, recebamos essa santa palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.